Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. O sol se escondia lá no fim do morro quando decidi voltar para casa pela estrada velha que passava atrás do lixão desativado. Não gostava de passar por ali. Tinha algo naquele lugar que me dava um aperto no peito, uma sensação ruim que subia do estômago. Mas era mais rápido e eu estava cansado. O dia tinha sido longo na roça, consertando cerca que o gado teimoso tinha derrubado de novo. E meu joelho doía daquela dor surda que aparecia quando ia chover. Meu cavalo Trovão andava devagar, com aquela calma de animal que conhece bem o caminho de volta. As ferraduras batiam no chão de terra batida num ritmo monótono que quase me fazia dormir na sela. Eu já pensava no jantar simples de sempre: arroz, feijão preto e um ovo frito na banha. A mesma coisa todo dia há 5 anos, desde que Maria se foi. Meu nome é João Pereira da Silva, tenho 52 anos, cabelo grisalho que teimo em não cortar direito, mãos calejadas de tanto trabalho na terra e uma fazenda pequena aqui perto de Cristalândia, no sul de Goiás. 20 alqueires de terra vermelha que meu pai deixou, 40 cabeças de gado magro, uma horta que teimo em manter, mesmo sem ter muito jeito para isso. E uma solidão que pesa mais que saco de milho molhado depois da chuva. Maria morreu de câncer no fígado. Foi rápido demais para ser justo, devagar demais para não doer. Um dia ela estava cantando na cozinha fazendo pamonha para o São João, reclamando do calor e rindo das minhas piadas ruins. 2 meses depois, eu estava jogando terra vermelha no caixão dela, ouvindo o padre falar sobre a vontade de Deus e prometendo para mim mesmo que nunca mais ia amar ninguém daquele jeito. A casa virou um lugar quieto demais depois dela partir, quieto de doer o peito. Às vezes eu falava sozinho só para ouvir uma voz humana ecoando pelas paredes que antes ouviam risos. Outras vezes, ficava sentado na varanda de madeira que eu mesmo tinha feito, ouvindo o barulho dos grilos cantando na escuridão, esperando algo que nunca chegava. Os vizinhos, gente boa, coração grande, paravam de vez em quando, traziam uma quentinha da mulher, perguntavam se eu precisava de alguma coisa na cidade, se não queria ir na missa de domingo. "Você não pode ficar assim, seu João", dizia Dona Conceição, vizinha mais próxima, morando a uns 3 quilômetros dali. "A Maria não ia querer ver você definhar desse jeito." Eu agradecia, comia o que traziam, prometia que ia melhorar. Mas depois eles iam embora, e o silêncio voltava como bicho feroz, devorando cada canto da casa, que antes era cheia de vida. A cama parecia grande demais. A mesa da cozinha tinha cadeiras vazias demais. Até as galinhas pareciam mais tristes, como se sentissem falta dos milhos que Maria jogava para elas todo fim de tarde, cantando aquelas modas de viola que aprendeu com a mãe. Naquele fim de tarde de setembro, o ar estava pesado, carregado, daquele jeito que fica antes de chover forte no cerrado. O céu tinha uma cor esquisita, meio amarelada, meio roxeada, e o vento balançava os galhos secos das árvores, fazendo um barulho que parecia gemido de alma penada. Trovão pisava devagar na terra batida, levantando uma poeira fina que grudava na pele suada e fazia coçar os olhos. As cigarras cantavam alto nas árvores, desesperadas, como se soubessem que a chuva vinha e quisessem aproveitar os últimos momentos de sol. O cheiro da terra seca subia forte, misturado com o cheiro de capim ressecado e esterco de gado. Era cheiro de sertão, cheiro de casa, cheiro que eu conhecia desde menino, mas que agora não me consolava mais como antes. Foi quando o Trovão empacou. Parou de uma vez, plantou as 4 patas no chão, com as orelhas em pé e os olhos arregalados, fungando o ar com força. Conhecia meu cavalo fazia 15 anos, desde potro,
quando comprei ele ainda novo do seu Zé Marcelino, e sabia que quando ele fazia isso era porque tinha algo errado por perto. Onça, cobra ou coisa pior. "O que foi, Trovão?" Perguntei, passando a mão no pescoço dele, sentindo os músculos tensos embaixo da pele quente. "Ah, que você está sentindo, companheiro?" O animal balançou a cabeça, inquieto, as narinas dilatadas, bufou uma vez, duas e deu uns passos para trás. Era a primeira vez que eu via ele com tanto medo assim. Foi então que vi. Um bando de urubus voava abaixo, fazendo círculos preguiçosos sobre um monte de lixo velho que se espalhava entre o mato. E no chão, entre sacos plásticos rasgados, garrafas quebradas e mato seco, havia uma pessoa caída. Desci do cavalo com o coração batendo forte no peito. Podia ser qualquer coisa. Bêbado que tinha se perdido da cidade, drogado que tinha vindo morrer no mato, ou pior, alguém morto de verdade, começando a feder no calor. Mas tinha algo que me puxava para frente. Uma força que não conseguia explicar. Como se uma voz dentro de mim dissesse: "Vai, João, vai ver o que é." Cheguei perto devagar, pisando com cuidado entre os cacos de vidro e o lixo espalhado. Os urubus voaram quando me viram, mas ficaram pousados nos galhos ao redor, me olhando com aqueles olhos pequenos e sem alma, esperando eu ir embora para voltarem ao banquete. Era uma mulher, jovem, não devia ter mais de 20 e poucos anos. Estava desmaiada, suja de terra vermelha e algo que parecia sangue seco, vestida com trapos que um dia devem ter sido uma blusa azul e uma saia marrom. A pele pálida como papel, os lábios rachados de sede, o cabelo castanho grudado no rosto suado de febre. Magra demais, como quem não comia direito fazia tempo, e ao redor dela, por toda parte, dezenas de lacraias negras e brilhantes, algumas enormes, do tamanho da minha mão aberta, outras menores, mas todas perigosas, todas venenosas. Uma delas descia devagar de um tronco podre, as perninhas se mexendo numa dança macabra, apontando direto para o pescoço da moça. Outra já caminhava sobre o ombro dela, as antenas se mexendo, procurando onde cravar o ferrão. Meu sangue gelou. Lacraia grande dessas mata em minutos. O veneno paralisa o corpo inteiro, faz a pessoa morrer sufocada, sem conseguir pedir socorro. E ela tinha várias se arrastando pelo corpo indefeso. Não pensei duas vezes. Corri para o meio do lixão, peguei um galho seco do chão e comecei a espantar as criaturas, batendo no ar, gritando como doido. Uma das lacraias se virou para mim, irritada por ter sido incomodada no almoço, e cravou o ferrão no meu antebraço. Doeu como ferro quente em brasa, uma dor que subiu pelo braço inteiro e fez minha vista escurecer por um segundo, mas nem liguei. Continuei espantando as desgraçadas, até que todas sumiram entre o lixo, fazendo aquele barulho nojento de inseto com raiva. Ajoelhei do lado da mulher, o braço latejando onde a lacraia tinha me picado. Ela ainda respirava mais fraco, o peito subindo e descendo devagar, como se cada respiração fosse um esforço sobrenatural. A pele estava quente de febre, mas ao mesmo tempo ela tremia, mesmo inconsciente. Devia estar assim há horas, talvez desde a madrugada. Peguei ela nos braços com todo cuidado. Era leve como um suspiro, mais leve que Maria quando estava doente nos últimos dias, quando o câncer tinha roubado toda a carne do corpo dela. Ossos e pele, só isso. O corpo tremia contra o meu peito e senti uma raiva surda de quem tinha deixado uma criatura humana chegar naquele estado. Coloquei ela no cavalo, na minha frente, segurando firme com um braço, enquanto controlava as rédeas com o outro. Trovão entendeu a urgência na minha voz e galopou como não fazia há anos, levantando poeira vermelha na estrada, os cascos batendo no chão duro num ritmo desesperado. O vento batia no meu rosto, secando o suor e a preocupação, mas eu só pensava numa coisa: chegar em casa antes que fosse tarde demais. A fazenda apareceu ao longe quando o sol já era só uma mancha vermelha no horizonte.
As luzes amarelas da varanda cortavam a escuridão que começava a engolir o cerrado. Fumaça subia da chaminé, o fogo do fogão à lenha que eu tinha deixado aceso antes de sair. Trovão galopou direto até a varanda e eu desci ainda com a mulher nos braços. Levei ela direto para casa, para o quarto de hóspedes, o mesmo onde Maria ficou nos últimos dias, quando não conseguia mais subir a escada para o nosso quarto. Acendi o lampião a querosene e comecei a examinar os ferimentos dela com a luz amarelada dançando nas paredes. Tinha cortes pequenos nos braços e pernas, nada muito grave, mas que tinham infeccionado um pouco pela sujeira. A pele estava desidratada, ressecada como couro velho. Os lábios estavam rachados de sede e havia uma mancha roxa na testa, como se ela tivesse batido a cabeça ao cair. Esquentei água no fogão a lenha, peguei os remédios que sobraram do tempo da Maria, álcool, gás e mercúrio, e comecei a limpar os ferimentos um por um, com a paciência que aprendi cuidando da minha esposa. A mulher gemia baixinho quando o álcool ardia nos cortes, mas não acordava. Devia estar exausta demais para sentir dor de verdade. Depois que limpei todos os machucados, troquei as roupas dela. Tirei os trapos rasgados e vesti nela uma camisola velha da Maria, aquela azul clara com florezinhas que ela gostava de usar nos domingos quando ficávamos em casa sem fazer nada, só conversando na varanda. Ficou grande na menina magra, mas pelo menos estava limpa. Sentei numa cadeira do lado da cama e fiquei a noite toda ali, vigiando cada suspiro, cada gemido fraco, cada movimento das pálpebras que às vezes tremiam como se ela fosse acordar. De vez em quando molhava os lábios dela com água, usando um pano úmido. Outras vezes punha a mão na testa para ver se a febre estava baixando. Às vezes, ela se mexia e murmurava palavras que eu não entendia, nomes, pedidos de socorro, fragmentos de orações. O braço onde a lacraia tinha me picado doía feito o diabo, inchado e roxo, mas eu nem ligava. Só pensava na menina ali na cama, lutando contra alguma coisa que eu não sabia o que era. Quem seria ela? De onde tinha vindo? Como tinha parado naquele lixão, quase morta, cercada de bichos peçonhentos? Quando o galo cantou lá fora e a primeira luz do dia entrou pela janela, clareando o quarto que cheirava a remédio e cuidado, ela abriu os olhos. Eram castanhos, grandes, assustados como os de um animal ferido que não sabe se pode confiar no humano que está cuidando dele. "Onde eu tô?" perguntou com a voz rouca, quase sem som. "Na minha casa", respondi, me inclinando para frente. "Você está segura aqui?" Ela tentou se levantar, mas não tinha força. Os braços tremiam com o esforço e ela desistiu, caindo de volta no travesseiro. "Fique quieta", falei. "Você passou mal na estrada. Trouxe você para cá para cuidar." Ela me olhou por um tempo longo, como se estivesse tentando decidir se podia confiar em mim ou se eu era mais uma ameaça em sua vida já cheia de perigos. Vi medo naqueles olhos, mas também uma fagulha de algo mais. Talvez esperança. "Meu nome é Helena", sussurrou. "João", respondi. "João Pereira. Bem-vinda à minha casa, Helena." E ali, naquele momento simples, com o sol da manhã entrando pela janela e iluminando o rosto dela que ainda tinha marcas de sofrimento, mas já não parecia mais em perigo de morte. Senti algo que não sentia há anos. Senti que a casa respirava de novo, que tinha vida entre aquelas paredes além da minha solidão teimosa. Não sabia ainda, mas minha vida tinha acabado de mudar para sempre, e a dela também. Helena ficou 3 dias de cama, saindo só para ir no banheiro e mesmo assim cambaleando, segurando na parede com as 2 mãos para não cair. Eu levava comida no quarto 3 vezes por dia. Sopa de galinha com bastante caldo, mingau de fubá com leite e açúcar, chá de erva cidreira que a Maria sempre dizia que era santo remédio para acalmar os nervos e ajudar a dormir. No começo, ela mal tocava na comida. Ficava me olhando desconfiada.
como bicho ferido que não sabe se pode baixar a guarda, se aquela bondade toda não era pegadinha para pegar ela desprevenida. Eu entendia perfeitamente. Uma mulher sozinha, acordando na casa de um homem estranho, no meio do nada, sem ter como fugir se as coisas dessem errado. Qualquer pessoa com um pingo de juízo ficaria com medo. Por isso, eu sempre deixava a porta do quarto aberta quando entrava. Nunca chegava muito perto da cama, falava baixo e devagar, deixava a comida na mesa e saía sem fazer pergunta. Queria que ela soubesse, sem precisar falar, que estava segura ali, que eu não era como outros homens que talvez tivessem passado pela vida dela. No terceiro dia, numa manhã de sol que entrava pelas janelas e fazia a casa inteira ficar dourada, ela apareceu na cozinha. Estava vestindo a camisola da Maria e uma calça velha minha que amarrei na cintura dela com um pedaço de corda, porque ela era pequena demais para roupa de homem. O cabelo estava penteado para trás, ainda úmido do banho, e o rosto tinha ganhado um pouco de cor. Parecia uma menina vestindo roupa de adulto, tentando parecer mais velha do que era. "Bom dia", disse ela parada na porta da cozinha, ainda meio receosa, pronta para correr se eu fizesse algum movimento brusco. "Bom dia, Helena. Como você está se sentindo hoje?" "Melhor", respondeu, entrando devagar na cozinha. "Obrigada pela comida, e pela roupa, e por tudo." "A roupa foi da minha esposa", falei, mexendo o café no fogão. "Ela não se importaria de você usar. Era uma mulher boa, gostava de ajudar as pessoas." Helena olhou ao redor da cozinha com curiosidade. Viu as panelas velhas penduradas na parede, o fogão a lenha que fazia a casa inteira ficar com um cheiro gostoso de fumaça, a mesa de madeira maciça onde eu comia sozinho fazia tanto tempo. Seus olhos pararam na foto da Maria pendurada na parede. Ela sorrindo, com um vestido florido azul e branco no dia do nosso casamento há 15 anos. "Ela era bonita", disse Helena, olhando a foto. "Era sim, dentro e por fora. Morreu faz 5 anos. Sinto muito." "A vida é assim mesmo", falei, servindo café para ela numa xícara que fazia tempo que não usava. "Às vezes tira, às vezes dá. A gente nunca sabe por quê." Helena ficou quieta, olhando pela janela para o quintal onde as galinhas ciscavam debaixo das mangueiras carregadas de fruta. O sol da manhã fazia sombras compridas na terra batida e se ouvia o mugido do gado no pasto mais distante. "Posso ajudar com alguma coisa?" perguntou, bebendo o café devagar, como quem não quer desperdiçar. "Não precisa, moça. Você ainda está se recuperando." "Mas eu quero ajudar", insistiu ela. "Não gosto de ficar parada sem fazer nada. Me faz bem trabalhar." Deixei ela descascar batatas para o almoço. Sentamos os dois na mesa da cozinha, trabalhando em silêncio, mas era um silêncio bom, confortável. De vez em quando ela me olhava de canto de olho, como se quisesse falar alguma coisa, mas não sabia como começar. Eu respeitava o tempo dela, não forçava a conversa. "João", disse ela de repente, parando de descascar as batatas, "por que você me ajudou?" A pergunta me pegou de surpresa. Parei de cortar cebola e olhei para ela. "Como assim, Helena? Você nem me conhecia. Podia ter passado direto naquela estrada. A maioria das pessoas teria passado direto, ou chamado a polícia e deixado por isso mesmo." Pensei na resposta. Não era uma coisa fácil de explicar, nem para ela, nem para mim mesmo. "Não sei direito", falei por fim. "Acho que quando a gente vê alguém precisando, não tem como fingir que não viu. Pelo menos eu não tenho. Mas você correu risco. Aquelas lacraias podiam ter matado você também. Não pensei nisso na hora. Só pensei que você ia morrer se eu não fizesse alguma coisa." Ela continuou descascando batatas, mais devagar agora, como se tivesse muito o que pensar. "Minha avó sempre dizia que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho na hora certa", disse ela, sem olhar para mim. "Acho que você foi colocado no meu caminho naquele dia." "E você no meu", respondi sem pensar. Ela me olhou surpresa,
E eu também me surpreendi com o que tinha falado. Era verdade, mas não esperava que saísse assim, daquele jeito direto e sem rodeio. Passaram-se mais alguns dias. Helena foi ganhando cor no rosto, força no corpo, confiança na voz. Começou a ajudar mais na casa, na horta, no trato dos animais. Tinha mão boa para planta. As mudas de tomate que estavam murchando no canteiro começaram a se levantar depois que ela cuidou delas, regando com carinho e falando baixinho como se fossem crianças. Descobriu onde ficava cada coisa na cozinha, sem eu precisar ensinar, aprendeu a acender o fogão a lenha na medida certa, a fazer o pão caseiro que eu comprava na padaria da cidade. Mas ela não falava do passado. Quando eu perguntava de onde tinha vindo, como tinha parado naquele lixão, por que estava sozinha, ela mudava de assunto ou ficava quieta, mexendo com alguma coisa nas mãos. Eu respeitava o silêncio dela. Cada pessoa tem seus segredos, seus machucados, que não quer mostrar para ninguém. Eu sabia disso muito bem. Uma tarde quente de outubro, estávamos na varanda descascando milho para fazer pamonha. O sol estava se pondo atrás dos morros, pintando o céu inteiro de laranja e roxo, e as cigarras cantavam forte nas árvores, desesperadas para aproveitar os últimos momentos de calor. O cheiro de terra quente subia da estrada, misturado com cheiro de capim e flores do campo. "João", disse Helena, sem levantar os olhos do milho que descascava. "Você já se arrependeu de alguma coisa na vida?" "Todo mundo se arrepende de alguma coisa", respondi. "Por que a pergunta?" "Só curiosidade. Do que você mais se arrepende?" "Parei de descascar o milho." Era uma pergunta que eu fazia para mim mesmo todo dia, principalmente de madrugada quando não conseguia dormir. "De não ter dado mais carinho para Maria quando ela estava doente", falei, a voz saindo mais baixa do que eu queria. Fiquei com medo de demonstrar muito porque achava que, se eu fingisse que estava tudo normal, ela ia ficar boa de novo. Bobagem minha. Ela precisava saber o quanto eu amava ela, principalmente nos últimos dias. Helena assentiu devagar, como quem entendia perfeitamente do que eu estava falando. "Eu me arrependo de ter ficado calada quando devia ter gritado", disse ela. "De ter aceito as coisas quando devia ter saído correndo." "Que tipo de coisas?" Ela ficou um tempo sem responder, ralando o milho com mais força que o necessário, como se quisesse machucar alguma coisa. "Meu ex-marido", disse finalmente, a voz quase sumindo. Ele não era uma boa pessoa. Pensava que mulher era propriedade dele, que podia fazer o que quisesse comigo. Senti um aperto no peito e uma raiva subindo como bile na garganta. A vontade era de sair procurar esse desgraçado e acertar as contas com ele. "Ele batia em você?" "Pior que bater", disse ela, e eu vi que as mãos dela começaram a tremer. "Ele me humilhava todo santo dia. Dizia que eu não prestava para nada, que nenhum homem ia me querer, que eu tinha sorte dele me aguentar, que eu era feia, burra, que não sabia fazer nada direito. E eu acreditei. Por muito tempo eu acreditei naquelas coisas horríveis. Parei de descascar milho completamente e pus a mão sobre a dela que tremia agora como folha no vento. "Ninguém merece ser tratado assim, Helena", falei. "Ninguém no mundo." "Eu fugi", continuou ela, as palavras saindo atropeladas agora, como se ela precisasse falar tudo antes de perder a coragem. "Uma noite, quando ele saiu para beber com os amigos dele, peguei uma mochila velha, botei algumas roupas dentro, os poucos reais que eu tinha escondido e saí andando. Não tinha dinheiro para passagem, não tinha para onde ir. Andei dias e dias, dormi no mato, embaixo de árvore, pedi comida nas casas, bebi água de córrego, até que não aguentei mais e desmaiei. Foi quando eu te encontrei. Se o senhor não tivesse passado por lá naquela hora, mas passei. E você está aqui, está viva." Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo o canto das cigarras e o mugido do gado no pasto. O sol tinha sumido atrás dos morros e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu, que escurecia devagar.
Helena, falei, você não tem que ter medo de nada aqui. Esta casa é sua também agora, pelo tempo que você quiser ficar. Ela me olhou com os olhos brilhantes de lágrimas que teimavam em não cair. Você nem me conhece direito, disse ela. Não sabe o que eu já fiz, o que eu já passei. Posso ser uma pessoa ruim? Conheço o suficiente, respondi. Conheço que você é corajosa, que você tem mão boa para cuidar das coisas, que você fez esta casa ficar mais viva em uma semana do que ela foi nos últimos 5 anos. E isso me basta. E se ele vier atrás de mim, se descobrir onde eu tô, então vai ter que passar por mim primeiro. E eu não tô com disposição para conversa com um homem que maltrata a mulher. Helena sorriu pela primeira vez desde que chegou ali. Um sorriso pequeno, meio tímido, meio assustado ainda, mas verdadeiro. Obrigada, João, de coração. Não tem que agradecer. A gente se ajuda. É assim que as coisas funcionam entre pessoas de bem. Naquela noite, quando fui dormir no meu quarto, que ficava no fundo da casa, ouvi ela cantando baixinho no quarto dela. Uma música que eu não conhecia, mas que tinha uma melodia bonita, triste e esperançosa ao mesmo tempo. Era a primeira vez que ouvia música naquela casa desde que Maria morreu. A primeira vez que a casa inteira parecia viva de novo. Deitado na cama, olhando para o teto de madeira que eu conhecia de cor, pensei em como a vida era estranha e cheia de surpresas. Há uma semana eu era um homem só, conversando com as galinhas e comendo na mesa vazia, contando os dias sem saber para quê. Agora tinha alguém na casa, alguém para conversar durante as refeições, alguém que fazia pão fresco de manhã e cantava de noite antes de dormir. Talvez a avó da Helena tivesse razão mesmo. Talvez Deus coloque as pessoas certas no nosso caminho na hora certa, quando a gente mais precisa e menos espera. Talvez eu tenha salvado ela naquela estrada maldita. Ou talvez ela tenha me salvado também, sem nem saber. As semanas foram passando devagar, como passam as coisas boas da vida, e Helena foi se transformando diante dos meus olhos. A menina assustada que acordou na minha cama naquele primeiro dia virou uma mulher que ria enquanto pendurava roupa no varal, que cantarolava modas antigas fazendo almoço, que sabia o nome de todas as minhas galinhas e conversava com elas como se fossem pessoas. Ela tinha dado nome para cada uma das 15 galinhas que eu criava: Chiquinha, Benedita, Mariazinha, Pedrinha, Rosa, Conceição e por aí vai. Dizia que bicho sem nome é bicho sem alma, que não dá para cuidar direito de alguma coisa que não tem identidade própria. E elas pareciam gostar dela mais do que de mim. Corriam quando ela aparecia com o milho, ficavam quietinhas quando ela conversava com elas no poleiro. A casa mudou completamente também. Tinha flores na mesa da cozinha, sempre vivas, que ela colhia no pasto e punha numa lata velha que virou vaso. Tinha cheiro de pão fresco de manhã, de comida temperada na medida certa, de roupa lavada secando no sol. Tinha conversa na hora do jantar, risada quando eu contava alguma história da roça, silêncios confortáveis quando não havia nada específico para falar. Depois de 5 anos comendo sozinho, ouvindo só o barulho do meu próprio garfo no prato e o tic-tac do relógio na parede, ter alguém sentado do outro lado da mesa me fazia um bem danado. Era como se a comida tivesse mais gosto, como se o tempo passasse mais devagar, como se a vida tivesse voltado a fazer sentido. Helena tinha jeito para tudo que punha à mão. Consertou a torneira da cozinha que pingava fazia meses e que eu nunca tinha tido disposição para arrumar. Plantou coentro e salsinha na horta, temperos que fizeram toda a diferença na comida. Costurou os buracos das minhas camisas de trabalho com uma paciência que eu não tinha mais. Quando perguntei onde tinha aprendido essas coisas todas, ela disse que a mãe tinha morrido cedo e ela teve que cuidar da casa desde pequena. Meu pai trabalhava numa fazenda perto de Goiânia, contou ela, enquanto remendava uma meia minha com linha e agulha. Saía de madrugada e chegava em casa só de noite, morto de cansaço.
Eu que cozinhava, lavava, passava, cuidava da casa inteira. Aprendi por necessidade, sabe? Não tinha outro jeito. E seu ex-marido? Como vocês se conheceram? O rosto dela fechou um pouco, mas não como antes, quando ela travava e ficava muda. Agora, ela conseguia falar do passado sem tremer, mesmo que doesse ainda. Ele apareceu quando eu tinha 17 anos, disse, continuando a costurar sem olhar para mim. Eu estava trabalhando numa lanchonete no centro de Goiânia, tentando juntar dinheiro para estudar, para fazer um curso técnico. Ele era mais velho, tinha 28 anos, tinha carro, prometia que ia cuidar de mim. E eu acreditei. Você era nova demais para tomar uma decisão dessas. Era, e sozinha no mundo. Quando a gente está sozinha e aparece alguém prometendo que nunca mais a gente vai ficar só, que nunca mais vai passar necessidade, a gente acredita em qualquer coisa. A gente quer acreditar. Ela parou de costurar por um momento e olhou pela janela para o pasto, onde o gado pastava sossegado, sem pressa, aproveitando a sombra das árvores na hora mais quente do dia. No começo, ele era carinhoso, continuou, a voz ficando mais baixa. Me dava presente, flores, bombom, me levava para jantar fora nos lugares chiques da cidade. Dizia que eu era a mulher mais bonita que ele já tinha visto, que ia fazer qualquer coisa para me ver feliz. Depois que a gente casou, foi mudando aos poucos. Primeiro foram as críticas pequenas. Minha roupa estava errada, meu cabelo estava feio, a comida tinha muito sal. Depois vieram os gritos. Por último, não terminou a frase. Não precisava. Eu entendia perfeitamente o que tinha vindo por último. Você pensou em voltar para o seu pai? Pensei muitas vezes. Mas ele tinha casado de novo. A mulher nova não gostava de mim. Dizia que eu era peso morto na casa, que devia me virar sozinha e parar de dar trabalho. Meu marido sabia disso. Sabia que eu não tinha para onde ir. Por isso ele fazia o que fazia. Sabia que eu ia aguentar tudo calada. Senti uma vontade danada de sair procurar esse desgraçado e dar uma surra nele que ia fazer ele lembrar da dor pro resto da vida. Mas me controlei. Helena não precisava da minha raiva. Precisava da minha paciência, do meu carinho, da minha compreensão. Uma tarde quente de novembro, estávamos tirando leite da mimosa, a vaca mansa que dava mais leite e que gostava de ser chamada pelo nome, quando ela falou uma coisa que me pegou completamente de surpresa. João, eu nunca fui tocada por homem nenhum, nem pelo meu ex-marido. Eu ainda sou virgem. Parei de ordenhar na mesma hora e olhei para ela. Ela estava corada até a raiz do cabelo, mas o olhar era firme, decidido, como quem tinha tomado coragem para falar uma verdade difícil. Como assim, Helena? Ele tentava, principalmente quando bebia, mas eu não conseguia. Meu corpo travava completamente. Era como se alguma coisa dentro de mim soubesse que aquilo não estava certo, que não era amor de verdade. Ele ficava bravo, me xingava, dizia que eu era defeituosa, que não prestava nem para ser mulher, mas eu não conseguia mesmo. Não com ele. Naquele momento entendi uma coisa importante sobre Helena. Ela não precisava só de abrigo, comida e roupa limpa. Ela precisava ser respeitada como algo sagrado. Precisava saber que era valiosa, que merecia ser tratada com carinho e delicadeza. Precisava descobrir que ser mulher não era sobre aguentar, era sobre florescer. Não tem nada de errado com você, falei, voltando a ordenhar devagar. Seu corpo sabia que você não estava segura. Isso é sabedoria, não defeito. Ela sorriu pela primeira vez naquela conversa, aliviada como quem tinha tirado um peso enorme do peito. Às vezes, eu pensava que eu era esquisita, que tinha algo muito errado comigo. Ele dizia que eu era frígida, que nenhum homem ia me querer daquele jeito. O errado era ele, Helena, não você, nunca você. A partir daquele dia, alguma coisa mudou entre nós dois. Não era mais só uma mulher perdida que eu tinha ajudado por bondade.
Não era mais só um fazendeiro solitário que tinha dado abrigo para uma estranha por pena. Era algo mais profundo, mais delicado, mais verdadeiro, como planta nova que precisa de terra boa e cuidado especial para crescer direito. Helena começou a ficar mais tempo comigo na lida da fazenda. Me ajudava a consertar cerca quebrada, a plantar feijão na época certa, a cuidar dos bezerros órfãos que precisavam de mamadeira. Trabalhando lado a lado, suando debaixo do mesmo sol, a gente ia conversando sobre tudo, sobre a chuva que tardava a chegar, sobre os bichos que apareciam no pasto, sobre a vida em geral e suas surpresas. Ela tinha uma risada gostosa, meio rouca, que fazia os passarinhos pararem de cantar para escutar. Quando algo a divertia de verdade, ela ria com o corpo inteiro, jogando a cabeça para trás, fechando os olhos, fazendo a casa inteira ficar mais alegre só por causa daquele som. Uma noite depois do jantar, estávamos sentados na varanda vendo as estrelas aparecerem no céu, que escurecia devagar. Tinha sido um dia bonito, não muito quente, com uma brisa gostosa que vinha do pasto e trazia cheiro de capim e flores do campo. Os grilos cantavam forte na escuridão e de vez em quando um bezerrinho berrava lá longe, chamando a mãe. "João", disse ela, mexendo com a barra da saia. "Posso te perguntar uma coisa meio pessoal?" "Claro, pode perguntar qualquer coisa." "Você nunca pensou em arrumar outra mulher depois que sua esposa morreu?" A pergunta me deixou sem jeito. Não era assunto que eu gostasse de pensar, muito menos de falar sobre. "Pensei sim", respondi devagar, "mas nunca encontrei ninguém que fizesse sentido." "Como assim?" "Maria era especial, sabe? Ela ria das minhas piadas ruins, gostava de acordar cedo comigo só para ver o sol nascer, sabia fazer o melhor beiju do mundo. Ela me conhecia melhor do que eu mesmo me conheço. Sabia quando eu estava preocupado só de olhar para o meu rosto. Depois que ela morreu, eu pensei, como é que eu vou encontrar outra pessoa assim?" Helena ficou quieta por um tempo, olhando as estrelas que brilhavam cada vez mais forte no céu limpo. "Talvez você não precise encontrar outra pessoa igual à sua esposa", disse ela por fim. "Talvez você precise encontrar uma pessoa diferente, mas que combine com você do mesmo jeito, que complete você de outro jeito." Olhei para ela. A luz da lua fazia o rosto dela parecer quase um desenho, delicado demais para ser real, bonito demais para estar ali na minha varanda simples. "E você?", perguntei. "Nunca quis ter uma família? Filhos? Uma casa cheia de risada?" "Queria muito", disse ela, a voz ficando mais suave. "Sonhava em ter filhos, em dar muito amor para eles, em ter uma casa onde todo mundo se sentia bem-vindo. Mas, com ele, não dava. Como é que eu ia trazer uma criança para o mundo, sendo que eu mesma me sentia morta por dentro? E agora?" Ela ficou um tempo quieta, mexendo com as mãos nervosamente. "Agora, eu me sinto viva de novo", disse ela baixinho, sem me olhar. "Pela primeira vez em anos, eu acordo de manhã e fico feliz de estar acordada. Fico feliz de ver o sol nascer, de ouvir as galinhas cacarejando, de sentir cheiro de café no fogão. Senti meu coração acelerar." Tinha alguma coisa no jeito que ela falou, no jeito que baixou a voz no final da frase, que mexeu comigo de um jeito que eu não sentia fazia muito tempo. "Helena", comecei, mas ela me interrompeu. "Eu sei que você ainda ama sua esposa", disse ela rapidamente, como se tivesse ensaiado aquelas palavras muitas vezes. "E eu respeito isso. Não estou tentando tomar o lugar dela, nem competir com a memória dela. Mas eu queria que você soubesse que estar aqui com você me fez sentir uma pessoa de novo, uma pessoa inteira." Fiquei sem palavras por um momento. Tinha tanta coisa que eu queria falar, mas as palavras pareciam presas na garganta. Em vez de falar, peguei a mão dela. Era pequena, calejada do trabalho, mas macia e quente. "Helena", consegui falar finalmente, "você não está tomando o lugar de ninguém.
Você está fazendo um lugar seu, um lugar só seu. E eu fico muito feliz que seja aqui, nesta casa comigo. Ela apertou minha mão. Mesmo eu sendo toda complicada, toda cheia de medo e cicatriz, por causa disso, respondi, porque você passou pelo que passou e ainda consegue rir, ainda consegue cuidar das coisas com carinho, ainda consegue acreditar que a vida pode ser boa. Isso é uma coisa muito rara, Helena. Naquela noite, pela primeira vez desde que Maria morreu, eu dormi em paz completa. Sem sonho ruim, sem acordar no meio da madrugada, sentindo o peso da solidão esmagando o peito. Dormi sabendo que tinha alguém na casa que se importava comigo. Alguém que fazia questão de trancar bem a porta, de apagar o fogo do fogão, de deixar um copo d'água fresca na minha mesa de cabeceira. Pequenas coisas, gestos simples, mas eram essas pequenas coisas que estavam costurando meu coração de volta, pedacinho por pedacinho. Foi numa tarde abafada de dezembro, quando o calor do cerrado apertava tanto que até os bichos ficavam quietos na sombra, que ele apareceu. Eu estava consertando o moinho de vento que tinha quebrado na tempestade da semana passada. Uma ventania desgraçada que derrubou galhos e estragou parte da cerca, quando ouvi o barulho inconfundível de um carro subindo a estrada de terra. Não era dia de visita, nem carteiro, nem vizinho costumava aparecer naquele horário, quando o sol rachava a terra e fazia o ar tremer de tão quente. Helena estava na horta regando os tomates e as alfaces, protegida por um chapéu de palha que eu tinha dado para ela. Quando viu a nuvem de poeira vermelha se aproximando, ela ficou tesa como vara, o regador caindo da mão. "João!" gritou ela, largando tudo e correndo na minha direção. "João, vem cá rápido!" Desci do moinho correndo, o coração já acelerando sem eu saber bem porquê. O carro, um Gol branco meio amassado, com o para-choque dianteiro torto, parou no portão da fazenda, levantando mais poeira ainda. Saiu dele um homem alto, magro, de uns 40 anos, com barba por fazer e os olhos pequenos e duros. Usava uma camiseta suja e uma calça jeans desbotada. Olhou ao redor da fazenda com aquele jeito de quem está procurando briga, marcando território. Helena se escondeu atrás de mim, tremendo igual vara verde no vento. "É ele", sussurrou no meu ouvido. "É o Marcos." Senti meu sangue ferver como água no fogão. Então era esse o filho da mãe que tinha maltratado ela todos aqueles anos. Parecia exatamente o tipo de homem que eu imaginava. Pequeno por dentro, tentando parecer grande por fora, daqueles que precisam humilhar os outros para se sentir importante. "Helena!" gritou ele, batendo no portão de madeira com força. "Helena, eu sei que você tá aí. Para de fazer papel de boba e vem cá falar comigo." Peguei a espingarda que estava encostada na parede da oficina. Não era para ameaçar. Era para ele saber que eu estava preparado para qualquer coisa que pudesse acontecer. "Ela não quer falar com você", gritei de volta, caminhando até o portão com passo firme. "É melhor você dar meia volta e ir embora." "E quem é você?" perguntou ele, me olhando de cima embaixo com desprezo. "Tá, mas novo macho dela? O velho tarado que tá se aproveitando da minha mulher? Sou quem cuida desta casa e de quem tá nela. E ela não é mais sua mulher, não é mais sua nada." Marcos deu uma risada sem graça, daquelas risadas que não têm alegria nenhuma. "Não é minha, ela é minha mulher. Casou comigo na igreja, na frente do padre e de todo mundo. Tem papel passado, tem documento. Papel não vale nada quando a pessoa não quer mais ficar", respondi. E ela deixou bem claro que não quer. Helena saiu de trás de mim devagar. Estava pálida, mas o queixo estava firme e os olhos não desviavam do rosto dele. "Acabou, Marcos", disse ela, com a voz mais forte que eu esperava. "Acabou de verdade. Eu não volto para você nunca mais na minha vida." "Ah, é?" riu ele, mas era um riso nervoso. "E você acha que esse velho aí vai te querer para sempre?
Quando ele se cansar da sua frigidez, da sua frescura toda, vai te chutar igual cachorro. Pelo menos comigo, você tinha casa, tinha comida, tinha roupa no corpo, tinha prisão, respondeu Helena. E pela primeira vez desde que ele chegou, sua voz não tremia. Tinha humilhação todo dia. Tinha medo de dormir e de acordar. Prefiro passar fome na rua a voltar para essa vida. Marcos ficou com a cara feia, os olhos pequenos brilhando de raiva. Sacudiu o portão com força, fazendo a madeira estalar. Você está cometendo o maior erro da sua vida, Helena. Ninguém vai te querer sabendo como você é. Você é uma mulher quebrada, defeituosa. Só eu fui idiota o suficiente para aguentar você. Então deixa ela quebrada em paz, falei, apontando a espingarda para o chão, mas deixando bem claro que ela estava ali. Você já ouviu a resposta dela. Agora é melhor ir embora antes que eu perca a paciência. Foi exatamente nesse momento que o céu mudou. Nuvens pretas apareceram do nada, cobrindo o sol e fazendo o dia virar quase noite. Um vento forte começou a soprar, levantando folhas secas e fazendo as árvores se curvarem. E então começou a chover. Não era chuva de garoa, daquelas que vêm devagar e dão tempo da gente se abrigar. Era chuva de tempestade de verão, daquelas que começam de repente no cerrado e não dão trégua. Em segundos, estávamos todos encharcados até os ossos. Um raio clareou o céu como se fosse dia, seguido de um trovão que fez a terra tremer embaixo dos nossos pés. A chuva ficou mais forte ainda, uma cortina de água que mal deixava a gente enxergar 2 metros na frente. «Marcos!» gritei por cima do barulho da tempestade. «A estrada vai ficar perigosa! É melhor você ir embora antes que vire enxurrada!» Mas quando olhei para o riacho que passava no fundo da propriedade, vi que ele já estava subindo rápido demais. A água vinha marrom, cheia de galhos, lixo e tudo que encontrava pela frente. Em meia hora, aquilo ia transbordar e alagar tudo. «Merda!» murmurei, esquecendo por um momento da briga. Helena olhou para o riacho e entendeu na mesma hora o perigo. «Os bezerros!» disse ela, gritando para conseguir ser ouvida. «Eles estão no pasto de baixo. Esqueci do Marcos, esqueci da briga, esqueci de tudo. Só pensava nos 5 bezerros órfãos que estavam pastando perto do riacho. Se a água subisse mais um pouco, eles iam se afogar como pedras. Vem!» gritei para Helena. «A gente tem que tirar eles de lá agora!» Corri para o pasto debaixo da chuva, que caía como se o mundo fosse acabar. A terra vermelha tinha virado um lamaçal escorregadio, onde a gente afundava até o tornozelo. Helena vinha atrás de mim, tropeçando na lama, mas sem desistir. Quando chegamos no pasto de baixo, os bezerros estavam assustados, se apertando num canto, com a água já batendo nas patas deles. Aqui! Gritei, tentando guiá-los para a parte mais alta do pasto. Mas bezerro assustado não obedece ninguém. Eles corriam para todos os lados, mugindo de medo, escorregando na lama. A água subia rápido demais, cobrindo o pasto inteiro em poucos minutos. Foi quando Marcos apareceu do nosso lado, molhado até os ossos, com lama até os joelhos. «Onde vocês querem levar eles?» perguntou, gritando por cima do barulho da tempestade. «Pro curral grande, na parte alta», respondi, surpreso de vê-lo ali. Sem falar mais nada, ele começou a ajudar. Cercar bezerro é trabalho para pelo menos 3 pessoas, e mesmo assim é difícil quando eles estão com medo. Marcos sabia mexer com gado, dava para ver que tinha experiência, que não era a primeira vez que lidava com situação desesperadora. Trabalhamos os 3 como um time, esquecendo por uns momentos de toda a confusão. Em 15 minutos, conseguimos guiar os 5 bezerros para o curral seguro, longe da enchente. Quando paramos para respirar, debaixo do telhado do curral, estávamos todos pingando, sujos de lama da cabeça aos pés, exaustos. Helena olhava para Marcos com uma expressão estranha. Não era mais medo puro, era quase curiosidade. «Por que você ajudou?» perguntou ela, limpando a lama do rosto com a manga da blusa encharcada.
Marcos passou a mão na cara, limpando a água e a sujeira. Sei lá, disse ele, e pela primeira vez desde que chegou, não tinha raiva na voz. Sempre gostei de bicho. Não ia deixar eles se afogarem só porque eu tô bravo com você. Mas você veio aqui para me levar embora à força. Vim mesmo, admitiu ele, olhando para os bezerros que agora estavam seguros no curral. Mas ele parou e olhou ao redor, para o pasto alagado, para os bezerros que respiravam pesado, mas estavam vivos, para Helena molhada, mas de pé, sem medo. Mas você está diferente. Não tô diferente, Marcos, disse ela, e eu ouvi uma firmeza na voz dela que não tinha antes. Eu só sou quem eu sempre quis ser, e agora eu posso ser. Marcos ficou quieto por um tempo longo, olhando para a própria mão cheia de lama, como se estivesse vendo ela pela primeira vez. Eu sempre soube que você era forte, disse ele, baixinho, quase sussurrando. Por isso que eu tentava te quebrar o tempo todo. Tinha medo que se você descobrisse quão forte realmente era, ia me deixar. E você estava certo. Estava mesmo. A chuva começou a diminuir, mas o riacho ainda corria alto e marrom. Marcos não ia conseguir atravessar a ponte naquele dia. A água já tinha coberto a estrada inteira. Você vai ter que ficar até amanhã, falei, sem gostar nem um pouco da ideia. A estrada está intransitável, perigosa demais. Helena me olhou assustada. João, ele pode dormir no paiol, falei, deixando bem claro que não era negociável. Mas amanhã de manhã, assim que a água baixar, ele vai embora. E não volta nunca mais. Marcos assentiu, como homem que sabe que não tem escolha. Não tá justo, disse ele. Naquela noite preparamos uma cama improvisada no paiol com uns cobertores velhos e um travesseiro que já tinha visto dias melhores. Marcos não falou muito durante o jantar. Só comeu a sopa que Helena fez, a mesma sopa que ela fazia para mim todo dia, e agradeceu baixinho quando terminou. Antes de ir dormir, ele parou na porta da cozinha, meio sem jeito. Helena, disse ele, eu nunca pedi desculpa por nada que fiz na vida. Nunca achei que devia satisfação para ninguém. Mas, desculpa, você merecia coisa muito melhor do que eu te dei. Mereço mesmo, respondeu ela sem raiva, sem rancor. E agora eu tenho. Ele olhou para mim, depois para ela de novo, e balançou a cabeça como quem finalmente entendeu alguma coisa. Cuida bem dela, disse ele para mim. Ela é mais forte do que parece. Muito mais forte. Eu sei, respondi. Sempre soube. Depois que ele saiu, Helena ficou parada na janela da cozinha, olhando a chuva que ainda caía fina lá fora. Como você se sente? Perguntei. Estranha, disse ela, sem tirar os olhos da janela. 5 anos eu tive medo desse homem. 5 anos ele foi o monstro dos meus pesadelos. E hoje eu senti pena dele. Pena? Ele tá perdido, João. Tão perdido quanto eu tava quando você me achou naquele lixão. A diferença é que ninguém nunca parou para ajudar ele. Ninguém nunca teve paciência com ele. Isso não desculpa o que ele fez com você, Helena. Não desculpa nada, concordou ela. Mas ajuda a entender. E me ajuda a não ter mais raiva. Raiva só machuca quem sente. Na manhã seguinte, quando o sol saiu e a água baixou o suficiente para deixar a estrada transitável, Marcos se despediu sem drama, sem tentar convencer Helena de mais nada. Antes de entrar no carro, ele olhou para ela uma última vez. Você vai ser feliz, disse ele, e pela primeira vez desde que eu o conheci, parecia sincero. Pela primeira vez na minha vida, eu tenho certeza disso. Você também pode ser feliz, Marcos, respondeu ela. Mas só se parar de tentar quebrar as pessoas. Só se aprender a construir em vez de destruir. Ele deu uma risada triste. Entrou no carro e ligou o motor. A última coisa que vimos foi a poeira vermelha subindo na estrada, até desaparecer completamente atrás dos morros. Helena ficou parada no portão muito tempo depois que ele sumiu, como se precisasse ter certeza de que ele tinha ido embora de verdade. Ele não vai voltar,
disse ela, mais para si mesma que para mim. Não vai mesmo. Pela primeira vez na minha vida, disse ela, se virando para mim com um sorriso que era metade alívio, metade descoberta. Eu me sinto completamente livre. Livre de verdade. E eu soube naquele momento que algo tinha mudado para sempre entre nós dois. Não era mais uma mulher ferida que eu estava protegendo por pena ou por obrigação. Era uma mulher livre, curada, inteira, que estava escolhendo ficar comigo. Por amor, por vontade própria. A diferença era enorme e fazia toda a diferença do mundo. Os dias que se seguiram à partida do Marcos foram os mais bonitos que eu já vivi na minha vida inteira. Helena parecia uma pessoa completamente nova. Ou talvez fosse a pessoa que ela sempre foi por dentro, mas que nunca tinha tido chance de mostrar para o mundo. Ela ria mais alto, cantava enquanto trabalhava, inventava brincadeiras bobas com as galinhas. Uma manhã cedo, acordei com barulho na cozinha e a encontrei dançando sozinha, só de camisola, enquanto o café fervia no fogão a lenha. "Bom dia, João", disse ela, sem parar de dançar, girando que nem menina em festa junina. "Sonhei com música a noite inteira." "Que tipo de música?" perguntei, sorrindo só de ver a alegria dela. "Música de festa, de casamento, de gente feliz dançando até o sol raiar." Senti meu coração acelerar feito tambor de macumba. Será que ela estava tentando me dizer alguma coisa com aquilo? Naquela mesma semana, Helena decidiu plantar girassóis na frente da casa. Disse que sempre quis ter uma plantação de girassóis, que a avó dela dizia que girassol sempre olha para o sol, mesmo em dias nublados, mesmo quando está chovendo. "Quero ser assim também", disse ela, cavoucando a terra vermelha com as mãos, sujando os dedos e não ligando nem um pouco. Sempre olhando para o lado bom das coisas, sempre procurando a luz. "Igual você já é", falei sem pensar duas vezes. Ela parou de cavar e me olhou com aqueles olhos castanhos que pareciam ter ganhado uma luz nova. "Como assim, João? Você chegou aqui toda machucada, sem esperança de nada, quase morta naquele lixão maldito. Mas olha só como floresceu. Mesmo nos dias mais difíceis, mesmo quando o Marcos apareceu aqui ameaçando, você sempre encontra motivo para sorrir, para cuidar das coisas com carinho." Helena largou a enxadinha pequena e veio até mim. Estava suja de terra da cabeça aos pés, com o cabelo grudado na testa suada. Mas para mim, ela era a mulher mais bonita do mundo inteiro. "João", disse ela, pondo a mão pequena no meu peito, bem em cima do coração. "Eu preciso te falar uma coisa importante." O coração batia tão forte que tenho certeza que ela sentia debaixo da mão dela. "Pode falar, Helena. Qualquer coisa. Eu tô apaixonada pelo Senhor." As palavras saíram simples assim, diretas, sem rodeio, sem drama. Mas para mim, foi como se o mundo inteiro parasse de girar por um segundo, como se todas as estrelas do céu se alinhassem de uma vez só. "Helena, eu sei que o Senhor ainda ama sua esposa", continuou ela rapidinho, como se tivesse medo que eu fosse interrompê-la antes dela terminar de falar. "E eu não tô pedindo para esquecer ela, nunca faria isso, só tô dizendo que meu coração escolheu o Senhor. E eu não consigo mais fingir que não é verdade." Fiquei parado, sem conseguir falar, com tanta coisa passando na minha cabeça que parecia uma feira. O rosto da Maria, a promessa que fiz na beira do túmulo dela de que nunca ia amar outra mulher do mesmo jeito. O medo de estar traindo a memória dela, de estar sendo desleal com quem me deu os melhores anos da minha vida. Mas também tinha o cheiro de pão fresco de manhã enchendo a casa. Tinha a risada da Helena ecoando pelos cantos que antes só conheciam silêncio. Tinha a sensação de estar vivo de novo depois de 5 anos morto por dentro, funcionando só por teimosia. "Eu também amo você, Helena", disse, finalmente conseguindo botar para fora as palavras que já estavam na ponta da língua fazia semanas. Ela arregalou os olhos como se não acreditasse no que estava ouvindo. "Mesmo? De verdade mesmo?"
Amo como você cuida das coisas pequenas como se fossem grandes. Amo como você fez esta casa morta respirar de novo. Amo como você me fez lembrar que a vida pode ser boa, que pode ser bonita, que vale a pena ser vivida. Helena começou a chorar, mas eram lágrimas limpas, de felicidade pura. Eu tinha tanto medo que o senhor achasse que era muito cedo, disse ela entre lágrimas, que eu estava sendo aproveitadora, me jogando em cima do homem que me salvou. Helena, peguei o rosto dela entre as minhas mãos calejadas. Você salvou minha vida tanto quanto eu salvei a sua. Não é aproveitamento nenhum, é destino. É coisa que tinha que acontecer. Naquela noite, depois do jantar, ficamos sentados na varanda, vendo as estrelas aparecerem no céu limpo. Ela estava encostada no meu ombro, e eu sentia o cheiro do cabelo dela, cheiro de sabonete de coco e de vento do campo, cheiro de mulher que cuida de si mesma com carinho. João, disse ela baixinho, posso te perguntar uma coisa que talvez você não queira responder? Pode perguntar qualquer coisa, Helena. Como é que a gente vai fazer? Eu nunca... Você sabe, nunca estive com homem nenhum. Entendi na hora. Ela estava falando da nossa intimidade, do que aconteceria quando a gente se casasse. Porque eu já tinha decidido que ia pedir ela em casamento. Só estava esperando o momento certo para fazer direito. A gente vai devagar, falei passando a mão no cabelo dela. No seu tempo, não tem pressa para nada na vida. E se eu não conseguir? Se meu corpo travar igual travava com ele? Se eu estragar tudo? Então a gente espera mais. Helena, o que eu sinto por você não depende de sexo. Depende de acordar todo dia e ficar feliz de você estar aqui. Depende de conversar com você na hora do jantar. Depende de ouvir você cantando enquanto lava roupa. Ela suspirou e sentiu o alívio saindo do corpo dela como água de represa. Como é que você é tão bom, João? Como é que você sempre sabe a coisa certa para falar? Não sou bom coisa nenhuma, respondi. Só aprendi que as coisas importantes da vida não se apressam. Amor verdadeiro cresce devagar, igual planta boa. Tem que ter paciência, tem que ter cuidado. 2 semanas depois, numa tarde de janeiro, quando o sol estava menos bravo, pedi ela em casamento. Foi simples, sem ajoelhar nem nada dessas coisas de filme. Estávamos tirando leite da mimosa quando eu falei, Helena, você quer casar comigo? Ela quase derrubou o balde de leite, tamanha foi a surpresa. Como é que é? Casa comigo, vamos ser família de verdade, com papel passado e tudo. Você tem certeza, mesmo eu sendo como eu sou? Mesmo você sendo perfeita exatamente do jeito que é. Ela sorriu daquele jeito que iluminava a cara inteira, que fazia o dia ficar mais bonito só de ver. Sim, disse ela pulando e me abraçando. Sim, eu quero casar com você, quero muito. Casamos num sábado de fevereiro, na igrejinha pequena de Cristalândia. Helena usou o vestido da Maria. Tinha pedido permissão com lágrimas nos olhos, e eu disse que a Maria ia ficar feliz de saber que o vestido dela estava trazendo alegria para outra mulher boa. Ficou lindo nela, diferente porque elas eram mulheres diferentes, mas lindo do mesmo jeito. O padre João Batista, que conhecia nossa história toda, porque Helena tinha contado para ele no confessionário, fez uma cerimônia simples e bonita. Falou sobre segundas chances, sobre como Deus às vezes tira alguma coisa para depois dar em dobro. Falou sobre amor que cura, sobre gente que se encontra quando mais precisa. Os poucos vizinhos que foram, Dona Conceição, seu Antônio, a família do Zé da esquina, bateram palma e gritaram viva quando a gente se beijou na frente do altar. Foi o primeiro beijo de verdade da Helena e o primeiro meu depois de 5 anos. Um beijo doce, cuidadoso, cheio de promessa. A festa foi pequena, mas alegre, na própria fazenda. As mulheres da vizinhança trouxeram comida, pamonha, curau, arroz doce, frango ensopado. Os homens trouxeram viola e sanfona, e dançamos até tarde debaixo das estrelas, no terreiro da casa.
pisando na mesma terra onde Helena tinha plantado os girassóis que já começavam a brotar. Naquela noite, no quarto que agora era nosso, Helena tremeu quando comecei a desabotoar o vestido dela. Parei na hora, sem pressa. "Quer que eu durma no quarto de hóspedes hoje?" perguntei. "Não", disse ela, respirando fundo para se acalmar. "Não quero que você durma longe de mim nunca mais. Só vai devagar?" "Vou devagar, a vida inteira se precisar." E fomos devagar mesmo. Conversei com ela, contei histórias engraçadas da minha infância, beijei cada cicatriz pequena que ela tinha nos braços, cada marca que a vida tinha deixado no corpo dela. Disse para ela que ela era bonita, que era importante, que era amada. Quando ela finalmente se entregou, foi bonito como o nascer do sol. Natural, certo, sem pressa. "Doeu?" perguntei depois, ela aninhada no meu peito como passarinho no ninho. "Um pouquinho no começo", disse ela, "mas foi dor boa. Dor que liberta, que cura, dor que vale a pena sentir." 3 meses depois do casamento, a fazenda começou a receber visitas diferentes. Mulheres que tinham ouvido falar da história da Helena, que tinham passado por situações parecidas e precisavam de um lugar para se esconder, para se curar, para aprender a viver de novo. Helena não virava ninguém para trás. Sempre dava um jeito de acomodar mais uma. Sempre encontrava uma cama, um prato de comida, uma palavra de carinho. "A gente não pode salvar todo mundo, Helena", falei uma vez, vendo ela consolar uma menina de 16 anos que tinha fugido de casa por causa do padrasto que mexia com ela. "Não pode salvar todo mundo de uma vez", concordou ela, ninando a menina como se fosse filha própria. "Mas pode salvar uma de cada vez, e cada uma que a gente salva vai salvar outra. É assim que o mundo muda." A casa virou uma espécie de estação de cura. As mulheres chegavam quebradas e iam embora inteiras. Umas ficavam uma semana, outras ficavam meses. Helena tratava todas como irmãs, ensinava elas a cozinhar, a plantar, a cuidar dos bichos, a acreditar em si mesmas de novo. Um dia, 7 meses depois do casamento, Helena chegou da cidade com um brilho diferente no olhar. Tinha ido fazer exames porque andava meio enjoada de manhã, meio sonolenta de tarde. "João", disse ela, me puxando para sentar na nossa cama, "eu tenho uma novidade para te dar." Pelo jeito que ela falou, pelo brilho nos olhos dela, eu já sabia o que era antes mesmo dela falar. "Tô grávida", disse ela, sorrindo como se fosse explodir de felicidade. Chorei igual criança. Aos 52 anos, eu ia ser pai. Helena ia ser mãe. A mulher que achava que nunca ia poder amar ninguém direito ia dar vida a alguém novo, ia ensinar uma criança a ser feliz. "Se for menina?", perguntei com a voz embargada de emoção. "Maria", disse ela sem hesitar. "Em homenagem à mulher que te ensinou a amar do jeito certo." "E se for menino?", "Renato", que quer dizer renascido, igual a nós dois. Naquela noite, deitado ao lado dela, com a mão na barriga ainda lisa onde crescia nosso filho, pensei em como a vida era misteriosa e cheia de surpresas boas quando a gente menos espera. Há 1 ano e meio, eu era um homem morto por dentro, conversando só com as galinhas e comendo sozinho na mesa vazia. Agora tinha uma esposa que eu amava mais que a própria vida. Uma casa cheia de mulheres aprendendo a ser felizes de novo. E um bebê a caminho. Tinha sido preciso encontrar uma mulher quase morta num lixão para eu descobrir que ainda estava vivo. Tinha sido preciso salvar alguém para eu mesmo ser salvo. E agora, em poucos meses, ia ter uma criança correndo pelo quintal, enchendo a casa de risada e bagunça. Do lado de fora, os girassóis que Helena tinha plantado balançavam no vento da madrugada, suas cabeças grandes sempre viradas para o lado onde o sol ia nascer no dia seguinte. Capítulo 6.
O círculo que se completa 2 anos e meio depois, quando o sol começou a se esconder atrás dos morros, naquela tarde morna de março, eu estava caminhando pela mesma estrada onde tudo tinha começado. Mas dessa vez, não estava sozinho. Helena caminhava ao meu lado, empurrando um carrinho onde dormia nossa filha Maria, que decidiu nascer menina mesmo, com os olhos castanhos da mãe e um sorriso que conseguia iluminar qualquer dia nublado. Paramos no lugar exato onde eu tinha encontrado Helena naquela tarde que mudou nossas vidas para sempre. O antigo lixão agora era um jardim bonito. A prefeitura tinha limpado tudo depois que a história nossa se espalhou pela cidade. E a comunidade inteira se uniu para plantar árvores, flores, fazer um pequeno parque onde as crianças vinham brincar de tarde. Onde antes tinha lixo e urubus esperando a morte, agora tinha vida crescendo em cada cantinho. Ainda não acredito que foi aqui, disse Helena, olhando ao redor com admiração. Às vezes parece que foi tudo um sonho muito bonito, falei. Não foi sonho não, foi milagre mesmo. Milagre de gente que acredita em gente. Pequena Maria acordou no carrinho e começou a choramingar daquele jeito manhoso de bebê com fome. Helena pegou ela no colo e eu fiquei ali parado, olhando as duas. Minha família, minha vida nova, meu segundo nascimento. Ainda sem acreditar completamente que aquela felicidade toda era minha de verdade. Sabe o que eu penso às vezes? Disse Helena, ninando a menina. Penso que talvez eu tenha desmaiado aqui naquele dia, porque era aqui mesmo que eu tinha que estar, porque era você que tinha que me encontrar, não outra pessoa qualquer. E eu penso que talvez a Maria tenha me guiado por essa estrada justo naquele dia, respondi, para eu não ficar sozinho pro resto da vida, morrendo aos poucos de tristeza. Helena sorriu e olhou para o céu que começava a ganhar as cores bonitas do fim de tarde. A casa tá cheia de novo hoje, disse ela. Era verdade. Naquela manhã, tinham chegado 2 mulheres novas. Uma com um bebê de colo, fugindo do marido que bebia e batia. Outra, adolescente que os pais tinham expulsado de casa quando descobriram que ela estava grávida e se recusaram a aceitar. Helena as recebeu como sempre fazia, com um prato de comida quente, uma cama limpa, e a certeza de que ali elas estavam seguras de verdade. Nossa fazenda tinha virado conhecida em toda a região. A casa da Helena, as pessoas chamavam. Mulheres de cidades vizinhas mandavam recado quando precisavam de ajuda. O padre João Batista encaminhava os casos mais difíceis. Até a polícia às vezes trazia alguém que precisava de um lugar seguro para se esconder e se curar. Você não se cansa nunca? Perguntei. De cuidar de tanta gente, de carregar tanto sofrimento dos outros? Como eu vou me cansar de fazer a única coisa que realmente importa no mundo? Respondeu ela, olhando para Maria, que tinha voltado a dormir no colo dela. Cada mulher que sai daqui curada é um pedacinho meu que fica inteiro também. É assim que a dor vira força. Voltamos para casa caminhando devagar, sem pressa, aproveitando os últimos raios de sol que pintavam tudo de dourado. A fazenda apareceu ao longe, as luzes amarelas das janelas cortando a escuridão que começava a cair devagar. Fumaça subia da chaminé, sinal de que as mulheres que estavam lá estavam cozinhando o jantar, se sentindo em casa, se sentindo seguras. Na varanda, sentada numa cadeira de balanço que eu tinha feito especialmente para ela, estava a Dona Teresa, uma senhora de 70 anos que tinha chegado no mês passado. O filho único tinha morrido num acidente de trabalho e a nora tinha botado ela para fora de casa, dizendo que não ia sustentar, velha inútil que só dá despesa. Helena trouxe ela para morar com a gente definitivamente. Como foi o passeio de vocês? Perguntou Dona Teresa, fazendo carinho na Maria, que acordou e sorriu para ela. Foi bom demais, disse Helena. Fomos no lugar onde tudo começou. Ah, o lugar do milagre, disse a velha, balançando devagar na cadeira.
Toda história de amor de verdade tem um lugar assim, onde o destino fez a primeira jogada. Depois do jantar, quando as outras mulheres foram dormir e a casa ficou quieta do jeito que ela ficava toda noite, Helena e eu saímos para a varanda com um café quentinho. Maria dormia no meu colo, pequeninha e quentinha, respirando daquele jeito gostoso de bebê que faz qualquer preocupação do mundo parecer besteira. João, disse Helena mexendo o café devagar, você se arrepende de alguma coisa? Do que, Helena? De ter me ajudado naquele dia, de ter mudado sua vida toda por causa de uma estranha que você nem conhecia. Olhei para ela, para nossa filha dormindo sossegada no meu colo, para a casa cheia de vida, que antes era silenciosa como túmulo. Helena, antes de te encontrar, eu tinha uma casa grande e vazia. Agora eu tenho um lar cheio de amor. Antes eu tinha uma rotina sem sentido. Agora eu tenho uma vida com propósito. Como é que eu ia me arrepender da melhor coisa que já me aconteceu? E a Maria, sua primeira esposa, você acha que ela aprovaria de tudo isso? Era uma pergunta que eu me fazia às vezes, principalmente quando estava sozinho na roça, trabalhando e pensando na vida. Sabe o que eu acho de verdade? Falei olhando para o céu cheio de estrelas. Acho que a Maria olha para a gente lá de cima e fica orgulhosa. Ela sempre quis que eu fosse feliz, sempre teve um coração grande demais para este mundo. Ia adorar saber que nossa casa virou abrigo para quem mais precisa. Helena encostou a cabeça no meu ombro. Às vezes eu converso com ela, confessou. Agradeço por ela ter te ensinado a amar do jeito certo, com paciência e carinho. Por ela ter feito de você um homem que sabe cuidar sem sufocar. E eu agradeço você por ter me ensinado que é possível amar de novo, sem esquecer quem a gente amou antes. Que o coração não tem limite de tamanho quando o amor é verdadeiro. Pequena Maria se mexeu no meu colo e abriu os olhinhos castanhos. Olhou para mim, depois para a mãe, depois deu um daqueles sorrisos banguela de bebê que fazem qualquer problema do mundo parecer pequeno demais para se preocupar. Oi, minha princesa, sussurrei. Papai e mamãe estão aqui cuidando de você? Helena riu baixinho, daquele jeito que eu tinha aprendido a amar. Ela vai crescer sabendo que o mundo pode ser cruel, mas também pode ser muito bom, que sempre tem alguém disposto a ajudar se a gente souber procurar no lugar certo. E ela vai crescer vendo o exemplo da mãe, falei, vendo que mulher forte não é mulher que não cai nunca, é mulher que se levanta e depois ajuda outras a se levantarem também. Naquela noite, depois que botamos Maria para dormir no berço que eu mesmo tinha feito com madeira da fazenda, Helena e eu ficamos deitados conversando baixinho para não acordar a menina. Sabe o que eu quero fazer amanhã? Disse ela. O quê? Quero plantar mais girassóis, uma fileira enorme da porteira até a entrada da casa, para toda mulher que chegar aqui saber logo de cara que este é um lugar onde as coisas crescem, onde a vida vence a morte. Boa ideia. Posso ajudar? Claro que pode. A gente faz tudo junto agora. Sempre, sempre, João, para sempre. Na manhã seguinte acordei cedo como sempre, mas pela primeira vez em 7 anos não senti aquele peso no peito, aquela vontade de ficar na cama fugindo do mundo. Ouvi o barulho da Helena na cozinha cantando baixinho, o chorinho manhoso da Maria pedindo mama, as vozes das outras mulheres conversando no quintal sobre os planos do dia. Levantei, me vesti e fui encontrar minha família no meio da vida nova que a gente tinha construído juntos. Helena estava amamentando Maria enquanto mexia mingau no fogão. Dona Teresa cortava frutas na mesa. As duas mulheres novas lavavam louça e conversavam baixinho sobre planos para o futuro, sobre recomeçar longe do sofrimento. Bom dia, meu amor, disse Helena quando me viu. Bom dia, minha vida, respondi, dando um beijo nela e outro na Maria. Bom dia, mulherada. Bom dia, seu João, responderam todas em coro, como uma família grande e feliz. Depois do café da manhã, Helena e eu fomos plantar os girassóis novos.
Ela cavoucava os buracos na terra vermelha, eu jogava as sementes, ela cobria com terra molhada. Trabalhávamos em silêncio, mas era um silêncio bom, cheio de cumplicidade e amor verdadeiro. Helena, falei, parando para olhar para ela que estava suja de terra, igual naquele primeiro dia, quando plantou os primeiros girassóis. Obrigado. Pelo que, desta vez? Por ter aparecido na minha vida. Por ter me salvado sem nem saber que eu precisava ser salvo. Por ter me ensinado que a vida pode recomeçar quantas vezes for necessário. Ela largou a enxadinha e veio até mim, com aquele sorriso que eu não me cansava de ver. A gente se salvou junto, João, disse ela. E agora a gente salva outras pessoas juntos. É assim que o mundo fica melhor. Uma pessoa de cada vez, um coração de cada vez. Olhei ao redor da nossa propriedade. Para o jardim que Helena tinha feito crescer, onde antes só tinha mato seco. Para a casa cheia de vida e risada, onde antes só tinha silêncio pesado. Para os girassóis que já despontavam aqui e ali, sempre de cara para o sol. Para as mulheres que tinham chegado quebradas e agora riam no quintal enquanto estendiam roupa, aprendendo a ser felizes de novo. Lembrei do dia que encontrei Helena naquela estrada maldita, quase morta, cercada de urubus e lacraias. Lembrei de como eu estava morto por dentro também, sem saber, funcionando só por força do hábito. 2 destroços humanos que se encontraram no lugar mais improvável do mundo e viraram uma família, um lar, um refúgio para quem mais precisava. Sabe o que eu aprendi nestes anos todos? Falei. O que, meu amor? Que às vezes a gente precisa se perder completamente para se encontrar de verdade. Que às vezes a coisa mais importante que a gente pode fazer na vida é parar para ajudar alguém que está caído no meio da estrada. Helena sorriu e olhou para os girassóis pequenos que a gente tinha acabado de plantar. E que mesmo quando a gente acha que está no fundo do poço, sempre tem uma semente esperando para brotar, disse ela. Só precisa de alguém que acredite que ela pode florescer, que regue com amor e tenha paciência. Naquela tarde, quando o sol começou a se pôr atrás dos morros, pintando o céu de laranja e roxo, eu não estava mais sozinho na estrada da vida. Tinha uma esposa que me amava de verdade, uma filha que me fazia rir todo dia, uma casa cheia de mulheres que estavam aprendendo a ser felizes de novo depois de tanto sofrimento. Tinha aprendido que salvar alguém é quase sempre a única forma de ser salvo também. Que amor verdadeiro não substitui amor passado. Multiplica, cresce, se espalha. Que não importa quantos anos a gente tenha vivido, sempre é possível recomeçar do zero quando encontra a pessoa certa. E toda vez que eu passo pela estrada onde encontrei Helena, eu não vejo mais lixo, não vejo mais morte. Vejo o lugar sagrado, onde 2 corações quebrados se encontraram e viraram um só. Vejo o chão abençoado, onde nasceram girassóis, onde só havia tristeza e abandono. Vejo o lugar onde aprendi que às vezes os milagres mais bonitos da vida nascem nos lugares mais feios e abandonados. E que o amor, quando é verdadeiro e tem paciência, sempre encontra um jeito de florescer, mesmo no meio do nada. Mesmo quando a gente acha que já não há mais esperança no mundo, sempre há uma chance de recomeçar. Sempre há alguém precisando ser salvo. E sempre há alguém capaz de salvar. É só ter coragem de parar na estrada quando vê alguém caído. É só ter coração grande o suficiente para acreditar que todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo merece encontrar seu girassol no meio do lixão da vida. Todo mundo merece ser amado de verdade. Há pessoas que transformam o sol numa simples mancha amarela, mas há aquelas que fazem de uma simples mancha amarela o próprio sol. E são essas pessoas que tornam bela a vida, que encontram luz onde outros só veem escuridão, que plantam esperança onde outros só veem deserto.
A verdadeira força do ser humano não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. E mais bonito ainda é quando, ao se levantar, estende a mão para ajudar outro a fazer o mesmo. Esta é uma história sobre isso, sobre encontros que salvam, sobre amor que cura, sobre como às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrarmos de verdade, e sobre como os milagres mais bonitos da vida nascem sempre nos lugares onde menos esperamos.